Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que você vai estar nos assistindo ou nos ouvindo. Estamos iniciando mais um podcast com muita alegria, com muita satisfação temos um privilégio hoje de convidados muito especiais. E sem delongas, sem muito enrolar, eu já quero partir logo para a gente ter bastante tempo para conversar. Nós estamos com 2 convidados hoje, um casal muito querido, que eu conheci há pouco tempo, mas são extremos. A referência que nós tínhamos deles se faz real. Sempre ouvi que eram extremamente queridos e são pessoas queridas demais, são pessoas agradáveis de estar junto. Então, já quero apresentar aqui o pastor Fernando Mardegan, a Márcia Mardegan, esposa dele. Sejam muito bem-vindos. Fiquem completamente à vontade, queremos conversar bastante nessa tarde aqui. Ok, beleza? Muito obrigado, Neto. É uma honra estar aqui, Neto, com você, conhecer você também pessoalmente. A sua fama também te precedia de ser uma pessoa muito querida. Que bom, que bom. E eu quero começar, assim, vocês se apresentando para nós, né? Falando quem são vocês, a profissão de vocês, né? Tem uma profissão ali, então, que vocês possam se apresentar para nós. Muito bem, eu sou Fernando Mardegan, eu sou um pastor de coração. Já estamos casados já há 20 anos, a gente tem uma caminhada aí junto, ministerial também, né? Já são praticamente aí 20 anos de ministério e pastoreando, né, a igreja. Hoje eu pastorei a igreja na cidade de Corbélia, né, aqui no Paraná, oeste do Paraná, igreja metodista. Pastoreando essa igreja já está há 9 anos e mais 3 anos pastoreando a igreja metodista em Céu Azul. Então, essa é um pouco da nossa trajetória. Sou pastor, escritor, né? Hoje a gente tem aí 4 livros escritos, né, nesse tempo de ministério, né, servindo a Deus, servindo o Rei, servindo o reino de Deus. Amém, que benção. Márcia? Bom, eu sou esposa dele, né? Então, já para mim tá ótimo. Bom, como ele falou, né, são 20 anos aí de trajetória de casado, ministerial, servindo, trabalhando com projetos sociais, trabalhando nessa pegada social, evangelística, né, da igreja para fora, essa é a nossa pegada. Uhum. E a gente, né, teve a graça de Deus de ter a Elisa e o Samuel, são os nossos filhos. A Elisa está com 11 anos, o Samuel está com 9 anos. Deus também nos deu a graça aí de escrever alguns livros. E, bom, é isso. Hoje, atualmente, eu trabalho, né, já há muitos anos, desde o início do ministério, mentoreando crianças, adolescentes e mulheres, né? Trabalhando cura interior, cura da alma. Hoje, também, atualmente, eu trabalho como psicanalista, né? Então, também exerço um papel fora da igreja, fora do ministério, né? E tem também aí palestrado, feito, né, momentos assim fora desse ambiente da igreja, em escolas, em outros ambientes. Então, acho que mais ou menos é isso. Legal. Sejam muito bem-vindos, como Obrigada. Eu já disse. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, viu? Espero que não seja só a primeira vez e última, que venham... Então, à disposição. Com certeza. Bom, pessoal, quero explicar hoje o podcast que nós temos. Hoje o tema é o Maio Laranja, né? Nós estamos gravando esse podcast aqui dentro do mês de maio. Nós queremos falar, né, da importância desse movimento que o mês de maio destaca, mas que não é um trabalho só para o mês de maio, né? É um trabalho contra o abuso sexual de crianças, adolescentes. É algo muito importante, muito sério e que nós precisamos dar ênfase, né? Nós precisamos dar uma atenção a isso, porque tantas outras causas, às vezes a gente vê um movimento acontecendo. E a parte do Maio Laranja, né, o abuso sexual infantil, às vezes nós pensamos que é algo muito longe, algo que não acontece muito. E, infelizmente, não é assim, né? As coisas acontecem, não estão fáceis, e nós precisamos ter voz, nós precisamos nos posicionar na sociedade como cristão, como um indivíduo mesmo, e defender a família, defender as crianças, né, que são a nossa próxima geração. Então, tirar esse contexto, esse perigo da frente delas. Então, o podcast de hoje tem esse objetivo, né, trazer voz a quem não tem voz, incentivar pessoas que talvez passam ou já passaram por isso a
falar, a conversar, a tirar esse trauma, entender o que é isso, entender quando isso acontece, desmistificar muita coisa, né, que é falado, então, para a gente entender melhor sobre o assunto. Então, para começarmos, eu queria perguntar para vocês, né, que de uma forma aí, para a gente já abrir a pergunta mais clássica: o que é o Maio Laranja? O que é esse movimento? O que é essa causa, né? Vocês são experientes no assunto aí, vocês vão entender mais para frente por quê, conforme a gente conversando. Mas vamos começar com o pastor Fernando. O que é o Maio Laranja para você, pastor? Bom, o Maio Laranja é esse enfrentamento à questão do abuso abuso e violência, né, contra a criança e o adolescente. É esse destaque que se dá, né, do governo, nas escolas, né, nos fóruns, né, nos conselhos tutelares, também agora nas igrejas dá essa ênfase, né, porque uma sociedade, trabalhando essa questão, a sociedade que não cuida e não protege as suas crianças, ela está fadada ao fracasso. Verdade. Então, hoje, há essa conscientização, né, de proteção, há muitas vozes, né, sendo o slogan dessa campanha, ser voz de quem não consegue pedir ajuda, ou de quem não tem uma voz. Então, é esse despertamento, conscientização. É igual a oração, né? Sobre a questão missionária, por exemplo, se diz, né, que a igreja não ora por missões, não porque ela não quer, mas às vezes porque ela não sabe que orar. Então, na questão dessa situação com a criança ou adolescente, e nós já fomos criança e adolescente, e muitos de nós passamos por um abuso, uma violência também na nossa vida, nós sabemos da importância hoje de se destacar essa ênfase, mas também de continuar trabalhando. Então, o Maio Laranja serve para isso, né? Serve para dar esse destaque. É isso. Complementar, pastor? A gente sempre, né, explica assim nas escolas por onde a gente passa, nos lugares onde a gente... que também esse 18 de maio ele remete a um caso, né? Um caso. Verdade. Né? Que é o caso Araceli. Né, de uma menina de 8 anos que estava numa saída de escola e por conta de uma liberdade sexual de homens que estavam numa boate, né, fazendo uma orgia, eles sequestraram, eles drogaram, abusaram e carbonizaram viva a Araceli, né? Isso em 1973. E depois disso, então, né, ali já em 1990 com o ECA, surgiu, então, as leis para regulamentar esses tipos de situações que até então no nosso Brasil as leis eram precárias quanto a isso, né? E uma situação primeira é que a lei do nosso país só era abuso o ato sexual em si quando havia, né? Então, qualquer outra forma de aliciamento, né, qualquer outra forma de invasão da privacidade, da integridade de uma criança e de um adolescente não era abuso, né? Então, e hoje, assim, por exemplo, há 30 anos atrás não se falava disso, né? Exato. E hoje, assim, que bom que as crianças, os adolescentes têm a oportunidade, né? É como você falou, a gente não pode ficar só em maio é um problema social. Exato. Né? O abuso sexual infantil é um problema social. Exato. E se tratando de problema social, então, também, sim, é um problema da igreja. Exatamente. É sobre isso. Bom, eu quero falar de números para a gente entender a seriedade, a gravidade disso, né? Porque eu já escutei muito que isso não está perto de mim. Uhum. Isso é um grande engano, né? Eu trouxe aqui algumas informações, dados estatísticos, tirei do MDH, que é Ministério do Desenvolvimento Humano, do governo federal, então são dados com fontes confiáveis, né? A cada 3 horas, a cada hora, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Uhum. Estima-se que apenas 10% são denunciados, dos casos acontecidos são denunciados. Em 2021, 2 anos atrás, houve 100.974 denúncias. Se a gente fala que só 10% é denunciado. Então, assim, né? Se houve 100.974 denúncias, você imagina a quantidade de casos. E dessas denúncias, 12.597 foi de estupro. No primeiro semestre desse ano, 2023, houve 47.199 denúncias. E só no Paraná, onde nós estamos, 1.874 casos. Uhum. É muita coisa. Uhum. A violência sexual é a 4ª maior denúncia no Disque 100. Em todo o país, né, no Brasil, 51% dos casos registrados de violência sexual
são praticados em crianças até 5 anos. É surreal isso. Isso É muita coisa. É muito asqueroso. Isso é muito ruim e você não vê tanta ênfase nisso. E são números, assim, extremamente gritantes, né? E uma informação que a própria Márcia trouxe, a cada 10 mulheres no Brasil, 4 passaram ou passarão por algum tipo de abuso sexual. Antes dos 18 anos. Antes dos 18 anos. Isso. É muito triste isso. E realmente, é o 2º ano que nós trabalhamos aqui na igreja o tema, né, de Maio Laranja. E após falar sobre muitos casos, olha, eu já sofri também. E eu também já passei. E aí você descobre o quanto isso, infelizmente, é muito presente. Sim. Se não o abuso, a violência, alguma coisa aconteceu na infância. Algum tipo de assédio, né? Exato. Então, é muito triste e muito preocupante. Então, é um problema da igreja também. Sim. Né? Como surgiu a voz de vocês dentro dessa campanha, trabalhando a respeito disso? Vou deixar a Márcia começar sobre isso. Eu acho que ela pode dizer com propriedade sobre isso aí. Sim. Na verdade, assim, sabe, Neto, desde do meu início de conversão, eu me deparei com essa realidade, porque era a minha realidade, né? Então, quando eu cheguei à igreja, com 12 anos mais ou menos, eu recém havia entendido tudo que eu tinha passado na minha infância, né? Então, assim, essa estatística não é só uma estatística para mim, mas faz parte da minha história, né? Eu passei, eu fui uma criança... Você é um desses números, Eu né? sou um desses... E aí, eu não sou um desses números porque, assim, eu sempre costumo dizer, as estatísticas são bem menores do que a realidade, porque a maioria dos casos, e nesses 20 anos trabalhando com isso, a maioria das histórias que eu particularmente ouvi, conheci, atendi, são histórias que não chegaram a conselhos tutelares, a delegacia, a denúncia, né? Então, assim, eu me deparei com essa realidade, entender o que eu havia sofrido, essa pessoa não estava mais próximo da minha família, apesar de ser uma pessoa próxima, já não estava mais, mas foi muito doloroso entender tudo aquilo. E desde então, eu sempre me deparei, né, depois respondendo a um chamado de serviço a Deus, me deparei com essa realidade, né? Tanto de crianças vulneráveis quanto de adolescentes e mulheres que já haviam passado pela situação e que encontravam, às vezes, em mim um alento de poder compartilhar, de poder falar, né? Então, eu acredito que sempre houve esse desejo de ser essa voz e de se colocar como essa voz. Mas era um trabalho um pouco, talvez, tímido, né? Assim, então não era algo assim que eu falava publicamente, apesar de alguns retiros, algumas palestras, mas muito, muito mais interno, assim, né? E depois de uns anos para cá que a gente começou a levar isso mais a público, nas nossas falas, nas nossas colocações. E aí depois eu queria... Conta um pouquinho, né, na história. Porque daí a gente surgiu o livro. Sim. E o livro, na verdade, foi assim uma proposta assim, de realmente obedecer a algo de Deus ali, de se propor a escrever. Né? Então, o Fernando tinha uma palavra sobre as escritas dos livros que ele havia lançado. E ele sempre dizia, escreva. E eu dizia assim, mas o quê? Eu não sei. Quando eu tiver uma inspiração de Deus... E não era um desejo eu nunca imaginei nesses 15 anos para trás, mesmo trabalhando com histórias de abuso, com mulheres que haviam sido abusadas, e aos montes, assim, sabe? Porque a gente sempre teve essa pegada social. É claro que, né, precisa ficar claro aqui que o abuso ele não acontece só na camada mais precária da sociedade. O abuso ele acontece em todas as camadas da sociedade. Exato. Né? E eu teria inúmeras histórias para compartilhar de alto escalão da sociedade, de situações assim. Mas como a gente sempre teve essa pegada social de ir para bairros carentes, de lugares e outros, então a gente sempre teve acesso a muitas situações de risco, de vulnerabilidade, e mulheres também que sempre se colocaram contando as suas histórias. Então, eu entendi tudo isso, mas eu não tinha assim, uma clareza, né? E quando eu escrevi o livro, foi assim uma inspiração de Deus, assim, e aí foi onde a gente começou a entender. Sabe aquele passo da obediência?
Então, assim, eu escrevi o livro, mas eu não imaginava o que ia acontecer depois do livro. Que essa estratégia de ser uma voz nas escolas, porque até então a gente era uma voz dentro da igreja, em alguns ambientes de associações, ONGs filantrópicas, em ambientes neutros, assim. Mas a escola não era assim uma porta que estava aberta naquele momento para isso. E quando eu fui escrever o livro, Deus colocava no meu coração assim, que não era um livro de instrução bíblica, que não era um livro assim, mas era um livro para realmente fazer as mulheres entender, olha, é uma realidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Identificação, né? Eu posso, do mesmo jeito que a Márcia recebeu cura, eu também posso. Então foi isso. E aí foi onde a gente entendeu assim que poderia ser essa voz nas escolas, levando essa esperança de cura, né? Levando essa transformação. Porque o abuso, e é por isso que eu decidi fazer alguma coisa, sabe? Porque hoje eu poderia, na minha situação e na minha condição, passei por um processo de realmente ressignificação de tudo isso, de cura, mas eu poderia ficar quieta, poderia ficar na minha, mas eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Por quê? Porque o abuso ele vai gerar traumas, ele vai gerar marcas, ele vai gerar sequelas, e às vezes são sequelas que elas se tornam até crônicas na vida da pessoa. Então, a seriedade disso não é só aquele ato de infração em si que a criança ou adolescente vai passar ali naquele momento. Porque a gente pensa assim, mas foi só um assédio num parquinho, ou numa festa de aniversário, ou num ambiente qualquer, um vizinho. Não, aquilo vai gerar sequelas, vai gerar marcas, vai gerar coisas que a pessoa vai carregar para a vida toda. Exato. Então, assim, quando eu decidi ir para as escolas, né, nessa ação de fazer alguma coisa, foi realmente assim, ajudar essas pessoas a se reorganizar emocionalmente, né, depois desse tipo de situação. Às vezes quem passou, né, por isso, igual você falou, gera mesmo muitos traumas. E aí, às vezes, a pessoa pensa, eu estou fadada a viver uma vida triste, a viver uma vida debaixo desse jugo de trauma, e aí você falou, vira crônico e tudo piora. E não é. Então, acredito que o livro, que nós vamos comentar bastante sobre ele, é justamente isso, ver alguém que passou, que foi muito difícil, mas que a história pode mudar. Né? Deus é poderoso e pode fazer todas as coisas. Verdade. E uma coisa interessante também com relação a essa questão do trauma é que assim, os números e os índices são muito altos. Sim. E tanto para mulheres quanto para meninos, Sim. né? Então, assim... E aí, a gente pode até, às vezes, pensar assim, tem adultos nos ouvindo que pensem assim, eu até passei por uma situação, mas isso não me interfere. Tô bem. E aí, algo que a gente aprendeu nessa jornada... Graças a Deus, isso aí não faz parte. Mas algo que a gente entendeu e aprendeu, lidando com muitos casos, estudando e vivendo algumas coisas, é que, assim, às vezes a pessoa não linka algumas coisas na vida dela, mas que estão ali, né, por conta daquele episódio. Exato. Né? Então, a minha história é, por exemplo, uma dessa. No caso, assim, eu sofri abuso dos 4 aos 7 anos por uma pessoa próxima de confiança da minha família, que estava no meu seio familiar. Né? De extrema confiança dos meus pais. E aí, eu desenvolvi muito medo de gato. Então, assim, não tem nada a ver. Sim. O abuso com gato. Não tinha nem gato na casa dessa pessoa e nem na minha casa. Você está entendendo? Assim, então, às vezes, a pessoa... a sua mente, né? Isso acho que é projetou ali. Psiquicamente, aquele medo, aquele desgaste, aquele trauma ali. Então, às vezes, a pessoa passou por um incidente e ela não reorganiza ele, ela não busca superação daquilo, entender, poxa, eu passei, isso aconteceu, eu preciso buscar a superação, eu preciso me importar para que isso não aconteça novamente com outros. E às vezes ela pensa, não, mas a minha vida não... E às vezes ela tem uma dificuldade profissional, ela tem uma dificuldade de depressão, ela tem uma ansiedade, ela tem coisas que às vezes ela não... Problema de relacionamento, não consegue se relacionar. Às vezes assim, né, a pessoa que às vezes acha assim que todo mundo está perseguindo ela, que todo mundo tá... Então, N situações que às vezes a pessoa não associa aquele episódio
ou aqueles episódios de abuso. Exato. Né? Então, isso precisa ficar claro também para quem está nos ouvindo. Sim, né? Com certeza. Isso mesmo. Eu posso completar dentro Claro, disso, né? fica à vontade. No ministério pastoral, a gente é pastor. Pastor de ovelha, né? Tá sempre cuidando de pessoas, sempre direcionando, dando alimento, ajudando, orientando, né? Trazendo identidade, trazendo cuidado, proteção. E Jesus disse assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o reino de Deus. Quando a gente olha para essa palavra, a gente olha pequeninos, né? A gente romantiza essa palavra, mas os pequeninos estão aí. Então, assim, você perguntou assim, de onde nasceu isso, né? Uhum. Da Márcia, nasceu de uma dor, transformou de uma dor em um propósito. Essa dor diretamente não era minha, mas dentro da minha família, afetou minha família completamente. Então, essa dor passou a ser minha também, havia uma indignação no meu coração. E eu acho que o cristão, diante de um dilema desse, ele precisa ter uma indignação dentro do coração. Exato. Hoje a gente está aqui conversando, estou aqui olhando para a câmera, mas estou olhando para você, e vendo você através dessas lentes, e você está me vendo através da lente. Mas se a gente não traz vida ao que a gente está falando, Neto, isso para diante de uma barreira. Qual que é a barreira? A indiferença. É aquilo de novo, não tem nada a ver com isso. Eu até nunca passei por isso. Então, o cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele precisa manter. Se você não tem nenhuma indignação no seu coração, tem alguma coisa errada com a tua fé. É exatamente isso. Então, de onde nasceu? Nasceu de uma indignação. Exato. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou matar um pedófilo? Sim. Ou eu vou restaurar uma sociedade? Exato. Então, como cristão, o que eu vou fazer? Eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou perdoar aqueles que feriram minha família. Uhum. Eu vou perdoar, mas eu vou dar uma resposta a isso. Exato. Qual resposta, Senhor? Exato. No nosso caso, a resposta é assim, eu vou ser uma voz. Então, eu sou um pastor, estou pregando toda hora, estou ensinando, estou num lugar. A Márcia está aí. Então, vamos transformar essa dor em uma bênção? Perfeito. E aí, Senhor está aqui. É o propósito que Deus colocou. Então, é isso aí. A indignação vai gerar um propósito. A gente precisa se indignar com isso. Exato. Em dizer assim, ó, quantas crianças tem na nossa cidade? Estamos aqui em Apucarana, né? Qual que é a população de Apucarana? Não sei a população. 130, Tá. 140 mil pessoas. Tá lá, tem tantas mil crianças na nossa cidade. Então, o cristão, ele não precisa não dormir por isso, mas ele tem que pensar assim, olha, eu não posso admitir mais na minha cidade Exato. ter abuso sexual de criança. Perfeito. Nem dentro de uma igreja, porque acontece às vezes dentro de igreja. Sim. Então, nem dentro de uma igreja. Eu preciso gerar um ambiente de segurança. Perfeito. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pregar sobre isso, ensinar as crianças, cuidar delas, despertar, denunciar aquilo que está sendo acontecido, mas prevenir também o que não vai acontecer. Exatamente. O ser cristão, o evangelho nunca é sobre nós. O evangelho o que eu entendo do evangelho é sobre você. Eu devo amar a sua vida, eu devo cuidar de você também. Então é o que você falou. Minha casa está tudo bem. Por exemplo, eu olho para mim, eu não tenho filhos, então não preciso saber disso. Então não me interessa. Não é assim que funcionam as coisas. Tem a historinha do ratinho da fazenda. A Márcia conhece uma historinha bem legal. A do ratinho da fazenda. Conta aí, Márcia, a historinha. É uma fábula, gosta de história, rapidamente, é uma fábula de Esopo. E é um clássico, né? Então, o ratinho da fazenda estava preocupado que compraram uma ratoeira. E ele foi no celeiro procurar ajuda. E o porco, a vaca, a galinha ficaram indiferentes com ele. Disseram assim, se tem uma ratoeira na fazenda, o problema é teu. Não vai me afetar. Né? Só que, quando armaram a ratoeira, pegou uma cobra. E a cobra picou a mulher do dono da fazenda. E para ela sarar, porque ela estava com febre, fizeram uma canja de galinha. Só que na sequência ela ficou muito doente, teve que buscar remédio. E então ele vendeu o porco e matou o porco para poder vender o porco, né? Então, o segundo, para comprar remédio. O segundo a sofrer as consequências de ter uma ratoeira na fazenda foi o porco. Só que a mulher não melhorou e muita gente veio visitar e para dar almoço para todo mundo ele matou a vaca. Resumindo, né? É aquela história.
abuso sexual infantil é um problema de todos todos. nós. É social, é Isso. nosso. E se nós não Perfeito. fizermos alguma coisa, nós vamos sofrer a consequência. Se não, talvez nós, mas o nosso filho, o nosso vizinho, o nosso amigo e as pessoas que estão no nosso entorno. Exatamente. Né? Perfeito. Isso é muito real. Nós precisamos ser voz, mesmo que eu esteja seguro. Mesmo que os meus filhos estejam seguros. Eu preciso entender, compreender e me importar. Cristão é ser isso, né? Então, meio que respondemos, mas eu gostaria de perguntar para vocês o que eu, indivíduo, pessoa, posso fazer para ajudar nessa causa? Porque a gente, às vezes, terceiriza culpa para governo, a gente terceiriza culpa para pastor, porque o pastor tem relevância na igreja, eu não sou nada na igreja. Terceiriza culpas, mas é uma causa para todos. Todos têm que fazer algo. Que eu, indivíduo, que às vezes não tenho relevância nenhuma, não tenho nome na minha igreja, enfim, o que eu posso fazer para ajudar nessa causa? Eu vou dar uma palavra pastoral. O que você pode fazer? Vamos pensar que a pessoa não tem uma influência muito grande. A influência dela é o nicho dela ali. Isso. O que ela pode fazer? Proteja as crianças que estão perto de você. Então, fique ligado, antenado. Como que está? Ou uma criança que era tão feliz está triste, por quê? Ou uma criança que era tão quietinha e agora ela está espaventada, bagunça. O que está acontecendo? Uma criança foi ali, está andando por ali, de repente uma pessoa adulta, até de uma pessoa de confiança, porque nesse ambiente você tem que estar atento. Sim. É coração de pai e de mãe. Tem que despertar isso no coração do cristão. Esse é o que você pode fazer de melhor. Eu ouvi no período da pandemia, a gente o prefeito reuniu os pastores da cidade, padre, para conversar, explicar algumas coisas. E ele falou assim, nós precisamos se unir para poder cuidar da sociedade. No começo ali da pandemia. E nesse período eu ouvi um depoimento de uma família japonesa que tinha morado no Japão. Vim aqui em Açaí, tem muito japonês aqui. E eles disseram assim, que lá no Japão funciona desse jeito. Eu achei muito interessante. A criancinha, ela está saindo para a escola, ela vai sozinha. Só que ela vai no caminho, na rua da cidade, os idosos, é o papel deles. O que eles fazem? Saem na porta, na janela. Ficam de olho nas crianças andando na rua. Para quê? Para cuidar. Na ida e na volta. Qualquer sinal de perigo, eles fazem esse papel de cuidado. Hoje em dia, é o pior problema, você não consegue confiar em ninguém, porque as pessoas estão depravadas, as pessoas estão corrompidas pelo pecado. Então, o que a gente pode fazer? Nós precisamos começar a cuidar da nossa sociedade. E para poder cuidar daqueles que estão perto, nós temos que aproximar o nosso coração de Deus, para ter o coração de Jesus para cuidar dessas crianças. Então, Perfeito. Acho que é um bom sinal. Perfeito. Porque senão a gente fica naquela, o contexto hoje teológico que a gente vive, social, as pessoas muitas vezes assim, elas, principalmente eu falo muito isso com os adolescentes nas escolas, eles às vezes foi introjetado na cabeça deles que eles podem ser e fazer o que eles quiserem. Então eu posso provar... Meu corpo, minhas regras. Liberdade. Eu posso provar o meu amigo, a minha amiga, eu posso pensar se eu sou isso, se eu sou aquilo, qual é a minha orientação. Então, por conta dessa liberdade sexual imposta hoje ideologicamente na sociedade, então a gente chega a índices muito maiores. Porque assim, o abuso sexual infantil, ele sempre aconteceu em toda a trajetória da humanidade, né? Não é uma coisa assim nova dos nossos tempos. Mas hoje, infelizmente, por conta da desestrutura familiar, né? Então, hoje, na verdade, assim, as pessoas se separam mais, as pessoas elas têm mais filhos solteiras. Antes, né? Então, a família, aquele seio familiar, pai, mãe, filhos, aquilo também, de alguma forma, preservava, diminuía os índices, né? Não que não acontecia, né? Sim. Muitas vezes acontecia casos até de uma moça ficar grávida dentro da sua própria casa. Sim. Né? Então, mas hoje, com essa desestrutura, os índices são muito maiores. Sim, exatamente. Né? Então, a gente precisa entender isso, que eu acho que uma forma da gente poder fazer alguma coisa é a gente entender que a gente precisa ter uma mudança social. Não é só... fazer alguma coisa no sentido objetivo. Não, é pensar assim, eu preciso ter uma mudança social.
o padrão de família precisa melhorar. Esse cuidado, né, como o Fernando falou, precisa ser algo cultural. Exato, né? exato. E isso é mudado, é feito através da informação. É entender. Então, quando eu entendo que algo é sério e grave, eu dou importância para aquilo. Né? Então, é muito legal isso. E puxando um gancho, como a gente falou de igreja, para o senhor como pastor, né, da sua igreja hoje, ele é difícil falar isso com a igreja? É necessário falar isso com a igreja? Como que o senhor lida lá na sua igreja hoje? Assim, localmente, minha igreja local, eu não tenho problema de falar sobre isso, né? Porque a gente trabalha esse assunto bastante. A gente instrui as pessoas, o ministério infantil, né? Ela chama Ministério Mergulhar, cuida das crianças. Então, a gente está sempre falando sobre isso, sempre atento, prevenindo, coisas desse tipo, né? Sempre com uma atenção, porque a igreja está repleta de pessoas. Sim. Não tem um script ali, uma entrevista para você fazer parte. Você entra na igreja. Exato. A porta da igreja está aberta, qualquer um entrar. Então, a gente tem que ter esse olhar de cuidado. Ótimo. Então, não tem. Mas há resistência de falar sobre isso, sim. Né? Porque parece que não é um assunto da fé. Exato. Parece assim, não é um assunto da fé. Então, não é um negócio de se falar na igreja. É igual quando vai falar de casamento, matrimônio, algumas coisas assim, né, que envolvem questão sexual. Parece que não é uma questão de se falar, de se dar vergonha de falar. Tem um tabu para falar disso. Exato. Né? Mas a gente não pode parar ali. Porque assim, é a formação de uma cultura. Então, a nossa cultura, né, país do futebol, do carnaval. Exato. Né? Esse é o país que a gente vive. É conhecido assim. Exato. Ele é conhecido assim. Então, é um país que tem uma cultura totalmente depravada. Agora, a música batidão do Brasil é o funk. Exato. Você vai ver os funks, é a novinha. É a novinha. É o não sei o quê, é o colinho do papai. É sentar. Entendeu? Senta Só uma, isso. senta duas, senta três, Exato. né? Os Só funks assim, são quantas assim. pessoas não tomar consciência? Isso aqui, ó. Vamos pensar assim. Até se eu não fosse um cristão. Eu tenho que olhar para isso com um olhar assim, cara, estão destruindo a minha família. Exato. Estão destruindo as crianças. Estão atacando ele. Professor hoje na sala de aula, fazendo dancinha de TikTok para as crianças. Exato. Dancinha sensual para TikTok. Exato. Mãezinha que leva lá, né, as crianças enfrentando a televisão, né? Na minha época, o Gugu, os negócios. Agora nem sei o que passa mais na televisão. Mas na minha época lá, fazendo a criancinha fazendo a dancinha do El Chan. Exato. Agora é pior, tá pior ainda, né? Dança de funk. Então, a gente tem que falar sobre um despertamento, a pessoa falar assim, cara, é isso aí, estão fazendo isso, eu não percebi. Não é um conservadorismo porque, assim, somos cristãos e a gente, não faz parte disso. Não, mas é entender que, assim, isso é um problema que está deturpando a sociedade. Exato. Essa liberdade sexual Exato. que está sendo aí, né, motivada, que está sendo proposta. Você vê uma criança dançando lá até o chão, rebolando, e a letra falando novinha, senta aqui e tá todo mundo aplaudindo. É um problema é um muito papel grande profético. social. A igreja, ela é apostólica, ou seja, ela é missionária. Ela é profética. O papel profético da igreja é para anunciar e denunciar. Então, ela é apostólica, profética, ela é pastoral, ela é mestre, ela ensina, né? E ela é evangelística. É o papel da igreja, ela é acolhedora, é uma família a igreja. Exato. Então, a igreja precisa aprender. Nessa parte, ela é profética. Perfeito. Sabe uma história da igreja, né? Não sei se você conhece isso, mas no começo da igreja, eu falo da importância de falar sobre isso dentro da igreja. No começo da igreja, lá nos primeiros séculos, primeiros 3 séculos, a igreja era marginal, perseguida. Então, era totalmente ao contrário do império. Então, o império aprendia. Cristãos presos, né? Os primeiros discípulos de Jesus, né? Outros discípulos. A gente tem várias histórias dos mártires da igreja, enfim. Sim. E na história de Roma, a igreja ali na história de Roma, a cultura de Roma era a seguinte: quando uma criança nascia deficiente, com algum problema físico ou mental, como que essa família agia? Primeiro, ela não colocava nem nome na criança, não tinha essa cultura de hoje com respeito à criança, é diferente. Aqui de hoje parece que estão querendo voltar para trás, né? Assassinar a criança dentro do ventre. Mas não é esse o tema do podcast. Esse é para o próximo. Já fica deixa aí. Então, o que eles faziam? As famílias que tinham filho deficiente,
pegavam aquela criança que nascia, levavam uma praça pública, deixava lá. Soltava essa criança, abandonava a criança. Os cristãos, o que eles faziam? Os cristãos iam lá e pegavam essas crianças e levavam para suas casas para cuidar deles. E aí o cristão se reunia normalmente no domingo, né? Sim. No domingo ele se reunia, que era o primeiro dia da semana, um dia útil na questão do Império Romano, e eles se reuniam para comer a carne e tomar o sangue de Cristo. Imagina os romanos escutando aquilo ali. Sabia que os cristãos pegavam as crianças, porque as crianças eram amaldiçoadas. Então, o que eles tinham o que eles passavam a cultura? Que os cristãos eram canibais, comiam as crianças. Ao contrário, a igreja ela era profética, que estava cuidando daquilo que todo mundo desprezava. Sim. Então, hoje, com respeito a esse assunto, a demanda enorme que tem, e é como se fosse um câncer escondido dentro de um corpo, né? Nós, como igreja, precisamos fazer assim, cara, isso importa para nós precisamos levantar uma voz sobre isso e mudar isso. Vocês estão falando isso aí porque vocês não querem deixar os jovens aí ter liberdade. Não, nós estamos falando isso aí porque isso é pecado e está acabando com a humanidade. Exato. Nós estamos salvando a humanidade. Exato. Em todos os aspectos. Perfeito. Então esse é o papel da igreja. Tem que falar, extremamente necessário. É isso mesmo, perfeito. E não só lá no Ministério Infantil, isso é um culto público, isso tem que ser falado aos pais, porque tem que tratar todas as áreas, né? Desde as crianças, a prevenção ali com os tios da salinha, mas os pais também entenderem, porque o maior trabalho é na casa, né? Sim. É na escola. Sim. Perfeito. Vocês já tomaram alguma ação, fizeram algo na igreja de vocês que é legal, vocês sempre fazem, ou têm a pretensão de fazer? Já viram em algum lugar que vocês viajaram que a tal igreja faz a respeito disso, né? De cuidado com as crianças? Tem algo relevante assim que vocês podem trazer para nós de experiência? Vocês já viveram? Ela é minha princesa. Bom, eu acho um ponto também importante, Neto, e vou respondendo a sua pergunta, né? É assim, chega também na igreja muitas pessoas que passaram por isso e que ainda não tiveram uma superação. Então, também esse é um papel da igreja, né? Levar cura, cuidar dessas pessoas, né? Eu né, como psicanalista, eu acredito no tratamento terapêutico, recomendo, né, para muitas pessoas, porque às vezes as sequelas são muitas. Mas a igreja tem esse papel, né, de ajudar na superação, na cura, no perdão, porque às vezes a pessoa ainda está lá, né? Eu já peguei mulheres, às vezes, com 70 anos, ressentida com um abusador lá, 50 anos, 60 anos. Que nem às vezes está mais vivo. Não, então assim, a pessoa precisa perdoar, ela tá ali, né? Então, esse também é um papel da igreja. E hoje nós temos lá em Corbélia, né, um ambiente que nós chamamos sala de cura, que é esse ambiente, porque assim, Neto, também a gente precisa entender que, assim, buscar um tratamento terapêutico hoje não é para qualquer um. Não. Né? Então, a gente às vezes fala assim, nossa, você passou por uma situação de abuso e você percebe sequelas disso, busque auxílio terapêutico, porque às vezes a pessoa não tem condição. Não tem recursos, né? Por mais que o SUS ofereça, talvez não tenha viabilidade ali para um atendimento eficaz. Exato. Então, a igreja pode ser esse lugar de escuta, de ressignificação, de resiliência, né? Transformar aquilo num chamado para ser uma voz do perdão, né? Então, esse é o primeiro ponto de ação. Eu no meu ver, né, depois do trabalho efetivo com as crianças nesse sentido, né, em ações com as crianças, eu acho que esse trabalho com os adultos que chegam, né, com situações assim do passado, é primordial também. Perfeito. Com relação às crianças, né? Então, eu acredito assim, a gente tem lá os nossos retiros, encontros com crianças, e sempre nesses encontros a gente trabalha essa coisa do cuidado, assim, elaborando realmente teatros, coisas assim simples, né? Não é nada assim, uau, mas coisas simples, né? Como um teatro, como coisas assim, porque assim, para eles entenderem que eles podem, né? Eles não são vítimas, né? Porque o abusador, ele tem essa manipulação e a pessoa se sente refém, culpada, e ela não conta, né? A criança. Então, é da criança entender, eu preciso fazer. E ela mesmo, não é assim, gerar na criança aquele olhar de desconfiança de todo mundo, né? Não é isso.
mas ela precisa ter, então assim, dela mesmo conseguir elaborar isso, né? Então, assim, de proteger, de cuidar. Então, hoje, essa forma lúdica do ensino, eu acho que é uma das melhores estratégias. Legal. Né? Eu também, agora eu vou partir para as escolas de ensino fundamental 1, que são as crianças menores, e eu vou começar a trabalhar também palestra com eles. E eu, particularmente, vou usar aqui, quero deixar como dica também, né, aqui no podcast, o livro da Universidade da Família. É um livro infantil que chama O Segredo de Tartamina. Vocês conhecem? Passamos a conhecer. Ah, legal. Recentemente. Então, assim, é um livro também de estratégia para contar a história para as crianças, né? E também ajudar elas a entender, né? Então, porque a gente também tem que tomar cuidado nas nossas ações de prevenção com as crianças, para não trazer um despertamento, porque precoce, né? Mas a gente precisa trazer uma instrução. Exato. Né? Porque se nós não trouxermos, ela vai talvez ser fundamentada de outras formas, com uma ideologia talvez deturpada, né? Com relação à sexualidade. Então, mas eu acho que essa forma lúdica do teatro, da contação de história, são as melhores formas de trabalhar isso com a criança, em auxílio com a família. Perfeito. Né? O não falar não segura, não deixa a criança segura. Não. Inocentes somos nós que achamos que vamos colocar dentro de uma bolha e nada vai acontecer. Mas não é o que acontece, né? Então, é falar, mas saber como, a idade certa, a forma, né? Isso. É importante. Perfeito. Vocês têm 2. Você falou, acho que Samuel de 9 e Elisa de 11, né? Como foi, como é, né, até hoje, falar desse assunto com os filhos de vocês? Fica aí de dica para os pais, né, que estão assistindo. Com que idade vocês iniciaram? Como é hoje? Assim, Vou falar minha visão de pai, então. E aí a Márcia, eu acho que ela vai completar bem com a visão de mãe. Acho que essa harmonia da família é importante. Então, algumas coisas a gente tem que ter um momento certo de você falar. No entanto, no caso dos nossos filhos, nós não permitimos eles assistirem ou terem rede social, o tipo de coisa. Então, eles prolongam um pouco o contato deles com essa questão sexual, né? Com certeza. Então, agora, que é a idade que eles estão, eles já sabem o que é. A gente ensinou. É papel do pai e da mãe ensinar sobre a questão sexual da família. É papel do pai e da mãe fazer isso aí. Então, o pai e a mãe precisam ensinar. A gente orienta, fala, explica, sabem, né, como funciona, de que jeito que é, da maneira que eles vão entender. E por que o pai e a mãe têm que se antecipar e ensinar da maneira certa, com os devidos cuidados? Porque se o pai e a mãe não ensinar, ele vai aprender na escola de qualquer jeito, ou com os amigos de qualquer jeito, no mundo, né, de qualquer jeito, as palavras totalmente depravadas. A gente tem que ensinar. Então, a gente faz isso. Eu sempre sento, quando eles perguntam alguma dúvida, abre essa porta de diálogo com eles, e a gente explica o que é, como que é. Algumas coisas eles não sabem ainda, são pequenos, né? Então, eles não sabem, mas pretendo ensinar antes do mundo. Perfeito. Da maneira certa, na visão bíblica. Mas o que eles precisariam saber nessa idade, né? Até os 11 anos. Então, assim, de onde vêm os bebês, né? Com certeza eles já sabem. E eu me antecipei bastante, assim, nesse sentido com eles, né? Por conta desse avanço social que houve da tecnologia nos últimos anos, né? Então, nós entendemos que era melhor nós trazermos uma fundamentação. Então, assim, na nossa casa nunca houve tabu nesse sentido, assim, de não falar sobre isso, mas sempre houve, né? Desde ali dos 2 anos dele, aquele cuidado com as partes íntimas do corpo, né? Então, por exemplo, assim, até mesmo nós, banho, né? Então, assim, a Elisa nunca viu ele sem roupa, o Samuel nunca me viu sem roupa. Então, mesmo dentro da nossa própria casa, a gente teve esse cuidado. Por quê? Porque fica, às vezes, imagens psíquicas gravadas na cabeça da criança, né? Então, a gente sempre teve esse cuidado. Né? Mas sempre orientando eles, né? Ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, vocês não podem mostrar, né? Se alguém pedir para ver, você tem que contar para a mamãe, né? Mas a gente também tomou algumas medidas, assim, né? É lógico que também por a gente ter esse olhar todo, trabalhar com isso, então a gente sempre teve, assim, uma restrição, assim, de
Eles não dormem na casa dos outros. Perfeito. Né? A gente sempre tomou esses cuidados, assim, sabe? Eu não sei se é real, eu já escutei sobre. Você pode dizer se está certo ou errado. Não beijar na boca da criança, né? A mãe e o pai ali. A relação sexual entre os pais. Tem que haver um quarto separado. Sim, claro. Por mais porque que eles senão sejam pequenos. Isso parece óbvio, né? Mas o óbvio tem que estar sendo dito hoje em dia, né? Exatamente. Porque fica dúbio, né? O Exato. beijo na boca fica dúbio. A criança não vai entender assim, mas, né? Minha mãe me beija como carinho, então qualquer um que quiser carinho comigo pode beijar. Então, desculpa. Imagina. A gente sempre teve esse cuidado, assim, né? Por exemplo, como pastores, então nós recebemos visitas em casa, então a gente coloca as crianças para dormir no nosso quarto, né? Ah, mas a casa é pequena, o quarto é pequeno, mas então o Fernando dorme na sala e as crianças dormem comigo. Márcia, mas você talvez receba pastores, Sim, eu não estou dizendo que todo mundo que vai na minha casa oferece perigo, mas são protocolos que, se eu tenho como medidas, isso vai diminuir possibilidades. Exato. Entende? Não precisa ser uma preocupação, é algo natural. Exato. Né? Eles entendem. Então, assim, hoje, quando alguma amiga, alguém pergunta para Elisa, você pode dormir na minha casa? Não, na minha família a gente não dorme assim, na casa dos outros. Perfeito. Né? Então, assim, já foi Quanta coisa é evitada, né? Exato. Às vezes não vai acontecer nada, mas assim, pode acontecer também. Às vezes, né? Não é assim, certeza que não vai. Às vezes. Então, é perigoso. E se é perigoso, se existe um risco mínimo, por que correr? Isso, exatamente. Então, isso se torna cultural, né? Para eles não é um peso. Não. É que assim, como as pessoas não têm consciência, que, né? Eu e a Márcia, pastor só escuta boas notícias, né? Então, cara, só chega em nós, assim, as situações, cada um, que não dá nem para falar aqui. Entendeu? As situações que a gente já ouviu. Então, assim, o que a gente precisa entender? Hoje, é meu papel cuidar dos meus filhos. Perfeito. Então, eu não posso terceirizar isso. Perfeito. Então, meus filhos, uma situação ou outra, mas assim, não vai dormir com ninguém. Não vai ficar andando no escurinho com ninguém. Vai ficar onde os meus olhos alcançam. Até o momento que eles possam se proteger. Sim. Perfeito. Quando que eles podem? Quando eles forem maiores, né? Perfeito. Porque você compartilhou aqui uma situação, né? Você já era um maiorzinho. Exato. Né? Eu sofri abuso. Então. Né? E eu tinha 12 anos. 12 anos. Então, às vezes... Um aliciamento. A Márcia fala aliciamento, isso aí. A Márcia fala muito isso aí. Fala assim, amor, os pais cometem um erro assim. Eles vão lá buscar as criancinhas na escola, leva as criancinhas na escola. Até a idade está lá no primário, né? O Fundamental 1. Quando muda o Fundamental 2... Aí os pais às vezes abandonam. Já está independente. Tipo assim, deixa ir sozinho de qualquer jeito para a escola, não vai mais buscar, não se importa, deixa lá para a babá eletrônica, que é o celular, cuidar deles. E ali ele vai encontrar... Descobrir um mundo que não tem necessidade. Meu Deus do céu, cara. E aí a questão é assim, né? Eu entendo que na estrutura social que a gente vive, então, assim, muitas crianças acabam ficando sozinhas, às vezes ficam responsáveis pelos irmãos, por conta de trabalho, por conta de coisa. Isso vai acontecer. Por isso que a instrução, a orientação é necessária, sabe? Então, Perfeito. por exemplo, assim, daquela instrução do filho, tranque a porta, né? Então, assim, você vai ficar aqui, mas tranque a porta. Se alguém te chamar, não vai. Então, esse tipo de instrução, que a cultura oral, ela precisa ser transmitida. E hoje o que acontece? Muitas vezes, muitas famílias, muitos pais não conversam o necessário com os filhos. Então, assim, lá em casa, por exemplo, assim, eu não deixo para conversar. Então, assim, ali na hora do almoço, e como foi tal coisa? Vai esperar acontecer alguma coisa para conversar. Como foi isso? Quem estava lá? Como é que foi? O que aconteceu? Então, assim, trazer esse canal de comunicação... Se torna parte da rotina de vocês, essas conversas. Porque é importante essa instrução. Exato. Né? Essa instrução hoje, por exemplo, com tecnologia, né? Então, assim, o pré-adolescente, eu estou lidando, eu sei que não é a pauta, mas lido muito com situação do vício da pornografia. Perfeito. No adolescente e no pré-adolescente. E hoje, Neto, eu estou enfrentando situações com crianças de 7, 8 anos. Na pornografia. Meu Deus. Então, assim, por aquele acesso, e aí os pais, por exemplo, assim, controla o histórico, o que foi visto, o que foi... Supervisiona, orienta, diz, até aqui você pode ir. Exato. Mostra esse risco que existe, porque às vezes a criança se depara com aquele mundo,
da pornografia que ela nem sabia que existia. Olha, tem coisas feias, tem coisa que não... Então, assim, por quê? Porque, né, não tem a ver, mas tem a ver. Porque, assim, o abuso é fruto da liberdade sexual disseminada na desestrutura. Né? Então, esse tipo de informação... E aí a gente, às vezes, encontra pais que não entende como necessário essa fala, essa orientação com a criança, né? Prefere ignorar e contar com a sorte. Às vezes, né, pode até parecer estranho, mas às vezes eu pergunto assim para as crianças assim, mas foi tudo bem lá no banheiro da escola? Não aconteceu nada? Né? Que nem um dia o Samuel estava menor e ele teve uma diarreia na escola. Sim. E daí quem te atendeu, quem foi, quem estava lá, quem viu, Exato. sabe? Então, assim, às vezes, Márcia, mas isso é excesso. Não, é porque às vezes a gente evita de conversar coisas. Exato. Né? E às vezes, por a gente ser cristão... Não conversa num tom de acusação. Exato. Entendeu? Só fazer as perguntas certas, com jeitinho, para a criança não ficar com aquele receio, medo. Não, você vai conversando. Conversar com teu filho. E como foi? E instruir um sentido de reação, né? Mas eu não vou instruir o meu filho como ele tem que reagir, porque eu sou cristão e Deus está cuidando. Sim, Deus está cuidando, mas você precisa instruir o seu filho. Exato. Né? Porque senão ele não vai saber como agir numa situação, talvez nem com ele, mas com um amiguinho. Exato. Que ele está vendo, que ele está presenciando. Exato. Ele não sabe como agir. Então, a gente precisa trazer, né, esse tipo de informação. Essa frase, não, mas está tudo bem, porque Deus cuida. Deus cuida, mas a Bíblia manda vigiar. Exatamente. A Bíblia não manda só orar. A Bíblia manda vigiar. Né? Então, mas quando Deus colocou Adão no jardim, colocou com um propósito. Cuidar. Guardar, né, o jardim. Sim. E cultivar. Exato. Então, é nosso papel cuidar. Perfeito. Maravilhoso. Podemos terceirizar isso para Deus. Deus está cuidando de nós. Mas nós temos um propósito. Perfeito. Você é um pai, teu propósito é cuidar do seu filho. Perfeito, é isso. Eu quero, pra gente não alongar muito, já alongando já todo o podcast. Valentina. Quero falar desse livro. Deixa eu direcionar ele para a câmera ali. Os Gatos de Valentina, o livro da Márcia. Esse livro é fantástico. Ele tem uma leitura muito fácil. Para os devoradores de livros, a Márcia diz que lê em 2 horas. 2 horas é suficiente. Eu não sou um devorador de livros. Vale um pouco mais. Mas é uma leitura muito fácil. É uma história muito chocante, muito triste, de certa forma, mas traz um desfecho, assim, deslumbrante. Então, leia, né, a Márcia... Como faz para comprar o livro? Olha, a tem na Amazon, Mercado Livre. Todas as plataformas que você der um Google aí, você vai encontrar o livro para vender. Então, procurem, busquem. É um livro maravilhoso. A partir de qual idade é recomendada? A partir de 12 anos seria o ideal. Hoje, em algumas escolas públicas, eu entrego a partir do 6º ano, né? Que seria, então, tem crianças lá de 11 anos já, né? Então, mas o ideal seria 12. Perfeito. Ele traz a história, ela é contada com detalhes em alguns momentos, então traz ali mais para adolescência mesmo, né? Mas é destinado a adolescentes, porque já entendem do que acontece, então por isso que é destinado para eles, mas nós como adultos lemos e olha, é lindo demais. Eu não sei se eu devia ter deixado separado antes uma imagem, não sei se posso mostrar, acho que eu posso, claro. Né? Pode. Do livro, que é perfeita. São 2 imagens que me chocaram muito. Eu não vou achar. Qual que é? É de uma que tem... A menininha tá chorando e Essa tem um rapaz, um homem na frente. Tanto clássica. Exato. E uma do final... não sei se eu vou mostrar do final, não. Que a do final entrega muita história do livro. Aqui, Neto. Essa, perfeito. Acho que dá pra ver na câmera dali, né? Mostra nessa? Deixa eu pegar aqui, Márcia, pra mostrar. Essa imagem aqui, ó. É bem chocante. Ela descreve exatamente a história que está sendo contada ali. E tem para compensar essa imagem, tem uma imagem no final que eu não vou mostrar, que é linda demais. E então, assim, vale muito a pena a leitura e traz muita coisa interessante para nós. Qual o seu propósito, Márcia,
Qual é o seu objetivo de ter escrito esse livro? Né? Não era a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? Mas ela já chegou a falar aqui. Não tinha pretensão, né? Não. Como eu disse, né? Desde a minha conversão, então eu sempre trabalhei com crianças, com mentoria e, né? A gente também teve um episódio aí de ser missionários. Então, sempre trabalhando em projetos com pessoas, com vítimas, com situações, sempre chega, né? Uhum. Então, mas o livro foi, na verdade, assim, um ato de obediência, sabe? De escrever. Né? Eu escrevi. E quando eu escrevi, eu imaginei sim que poderia chegar até muitas mulheres e adolescentes, né? Realmente levando essa cura, levando esse perdão, né? Eu também, assim, no final do livro, né, tem uma coisa assim que é uma palavra para os abusadores. Perfeito. Porque eu não posso fechar esse podcast sem dizer assim, que o abusador, ele também é uma vítima social que precisa de ajuda. Nós já tivemos experiências com a graça de Deus de auxiliar homens e mulheres que foram os abusadores. Meu Deus. Que em alguns momentos também esse abusador, ele se torna um abusador porque ele também foi uma vítima. Eu vi lá dados na infância, estatísticos. Né? Então, isso é um ponto importante que a gente precisa entender. Por que é um problema social e é um problema da igreja. E a igreja pode, sim, fazer alguma coisa. Mas a gente precisa entender que esse abusador também ele precisa encontrar uma resposta. Né? Hoje a gente entende que talvez seja um transtorno, é uma questão psicológica, sim, com certeza, mas essa depravação sexual, esse incentivo a uma moralidade deturpada que nós estamos vivendo, isso incentiva as pessoas a continuarem fazendo isso. Então também eu entendi dessa forma, mas quando eu escrevi o livro foi mais nesse objetivo, sabe, assim, de levar essa cura. Eu não era assim a princípio num objetivo de ir até as escolas. Eu imaginava, assim, que ia acontecer, né? Vendas para pessoas que não eram da igreja, que não conheciam a palavra. Até o livro foi escrito nesse objetivo, de pessoas que não conheciam a palavra. Né? Mas eu não tinha dimensão do que... Hoje eu entendi, sabe? Então, assim, eu não tinha total clareza. Perfeito. Quando eu escrevi. Perfeito. Não tinha. Ele é uma história, então ele não é, igual, né, você falou, ele não é uma instrução bíblica. Não. Ele é uma história. Isso. E para quem realmente lê, às vezes, infelizmente, tantas pessoas passaram por abuso. Então, tantas pessoas passaram por abuso, e quando leem, eles conseguem se identificar e entender que não preciso passar o resto da minha vida com esse trauma. Não. Embaixo de um jugo. Eu não vou viver traumatizado o resto da minha vida. A minha vida não se... Por conta de algo que aconteceu, então eu não tenho mais expectativa, talvez. E não, há mudança. E sabe uma coisa legal? Que, assim, a gente foi nos passos da obediência, né? Principalmente, assim, o Fernando. Porque o Fernando sempre foi muito ousado, muito, assim, obediente a Deus, muito... Eu, na verdade, sou um pouco mais, assim, comedida, um pouco mais, assim... Então, assim... E daí, quando eu escrevi o livro, eu imaginei assim, nossa, agora até... E tal, e foi assim. Então, assim, eu terminei em janeiro, em maio ele lançou o livro. E aí, quando a gente lançou o livro... Maio do ano passado, 2022, né? Isso. Quando a gente lançou o livro, a gente começou a ouvir testemunhos na nossa igreja e aonde o livro começou a chegar, de que na medida que as pessoas iam lendo o livro, elas recebiam cura. Olha que lindo. Aí eu recebi histórias de mulheres que diziam assim, Márcia, estava bloqueado, eu nem lembrava disso. E eu comecei a me lembrar e eu recebi cura do leão. E aí, assim, você está entendendo que, assim, não só foi uma estratégia de enredo que Deus nos deu para levar a história, mas existe algo que eu acredito que também, hoje eu entendo, né? Não entendia naquela época, que Deus estava colocando ali. Porque em 20 anos eu teria... muitas outras mais histórias. Então, assim, não foi assim, eu selecionei. Eu não posso dizer para você assim, essas histórias foram premeditadas e selecionadas. Não. Eu sentava na frente do computador e dizia assim, Espírito Santo, agora é contigo. E aí fluía. Então, as histórias que foram colocadas ali, eu acredito que Deus ele tem o objetivo, porque aí as pessoas remetem.
situações. Ela disse assim, eu me lembrei de coisas, eu fui curada em coisas e eu chorava muito porque Deus começou a me curar nisso e eu senti a presença do leão, sabe, assim, umas coisas que... Muito lindo, muito lindo. Palavras que saíram do coração de Deus, né? Que trazem essa cura para a alma. E aí o mais surpreendente é que não foi uma resposta só da igreja, mas foi uma resposta externa. Porque ele está num formato que, como eu disse, né, não é um formato assim de uma instrução bíblica. Então, quando ele chega na escola, ele chega nessa juventude, nessa adolescência, ele também tem uma boa resposta. E elas, então, ali se aproximam do leão. E eu tenho recebido, né, muitos feedbacks nesse sentido, assim, de realmente adolescentes que não tem nada a ver com o contexto de igreja se aproximando, porque entendeu. Né? Tá aí implícito ali a mensagem de salvação. Né? Glória a Deus, que bom. Comprem, gente, é maravilhoso. Sabe, esse material, né, tava aqui prestando atenção, né? Tem o leãozinho aqui do Deus que criou arco-íris, né? O leão da história aí, da Valentina. Vocês estão dando um spoiler do final do livro. Não vamos dar, não vamos dar. Mas eu tava pensando aqui, né? Você tava falando ali, e a Bíblia fala assim que a gente tem que pagar o mal com o bem. Com o bem. Em Romanos 12 diz que quando a gente faz isso, a gente acumula como fosse brasas, né? A vingança, a Bíblia fala, a vingança pertence ao Senhor. Então, dando esse contexto, esse livro é uma vingança. Perfeito. Entendeu? Esse livro é uma vingança. A vingança do bem. Satanás, está aqui, ó. Você quis acabar com a nossa vida e nos tornar mais um da estatística. Sim. Nós resolvemos nos levantar. Sim. É a Débora, né, amor? Nós Juízes 5, 7, né? É a Débora. Me levantei como uma mãe Israel, né, Débora? Isso aí. Resolvemos nos levantar. Então, esse livro, brincando assim, né, questão de brincadeira, mas esse livro é para esfregar na cara do diabo. Glória a Deus. E dizer assim, ó, nós vamos chegar a cada coração, despertando, curando, inspirando, restaurando, levantando um exército de Deus nessa terra. Pegando uma desgraça e transformando em graça. Porque isso, né, Neto, eu imagino assim, quando Deus me criou, Ele tinha um propósito já para minha vida. E não é que Deus permitiu isso para eu viver esse propósito que eu estou vivendo hoje. Eu não entendo dessa forma. Mas eu entendo que Satanás quis me marcar na minha infância, para eu não conseguir cumprir os propósitos de Deus. Né? Então, quando eu realmente entendi... E Jesus chegou na hora certa, né? Quando você pergunta assim, o que eu posso fazer? A minha história, eu fui levada para a igreja por uma irmã, sabe aquelas senhorinhas do coque, bem tranquila, cabelinho branco, nada expressiva, não tinha um Instagram turbinado. Não vai ver esse podcast, ela não tem rede social. Eu vou mandar para ela. E aí, mas aquela pessoa que pegou aquela criança pré-adolescente e levou para a igreja, ensinou a palavra, eu ia na casa dela, ali ela era vizinha, ela me chamava lá, fazia bolo, fazia chá e me ensinava a amar Jesus, sabe? Então, assim, às vezes a gente não precisa, a gente às vezes quer fazer grandes coisas, né? A gente pode fazer. Sim. E ela, então, assim, eu entendi que Satanás quis me marcar, então era para ser a dor, e não só foi o medo de gato, né? Ali no livro não tem, mas assim, eu tive tentativa de suicídio ali na pré-adolescência, quadro depressivo, então foi uma série de sequelas e de coisas que poderiam ter me derrotado e me colocado numa clausura, né? Mas aquilo que era para ser a maior derrota, eu acredito hoje, posso te dizer aqui com alegria, que se tornou numa das maiores vitórias. Glória a Deus. Depois da Elise e do Samuel. Glória a Deus. Que essa é a maior. Que bênção, glória a Deus. Deus, ele é especialista em transformar desgraça em graça mesmo. Isso. E você é a Valentina. Eu sou a Valentina. E sou fruto dessa graça. Glória a Deus, que bênção. Tem algo, vocês me contaram isso, né? Que surgiu um bordão espontâneo, não preparado, de eu sou uma Valentina, né? Que quando uma pessoa passa por esse problema, é muito difícil a pessoa chegar e falar, eu sofri um abuso. É muito pesado. Então, as pessoas chegam diante de você e falam, eu sou uma Valentina. Né? Isso é importante deixar claro que as pessoas precisam falar. Seja algo... Agora aconteceu comigo, principalmente precisa, mas se é algo que remete ao passado, porque às vezes a gente não enxerga, mas tem traumas, né? Declarar, eu já fui uma Valentina, eu já passei por isso, né? Então é um bordão que surgiu entre vocês, né? Entre as pessoas, né? No livro, né, como a Valentina,
a história da Valentina e a história da Márcia. E foi agregada algumas histórias que ela, ao escrever, agregou, com autorização, né, mulheres de algumas mulheres próximas minhas que escreveram para mim relatos, né, para eu colocar até no livro. finalzinho tem lá, né, assim, eu sou uma Valentina com tantos anos, tal, daí ela começa a falar. As pessoas, ao lerem um livro e ao ouvir a palestra da Márcia, né, eu assistindo porque eu acompanho a Márcia na escola, né, mas eu sou no background ali. Então, eu acompanho a Márcia e eu vejo, assim, às vezes uma diretora da escola chega para ela, do ladinho, e fala assim, eu sou uma Valentina. Fala baixinho assim. Né? Ou, às vezes, uma menininha, eu sempre falo para ela, você me emociona, porque sempre que eu chego ali na escola, ali no finalzinho, às vezes as meninas vêm para assinar o livro, fazer uma dedicatória. Fala assim, forma aquela fila enorme de adolescente, ele faz uma dedicatória. E às vezes estou arrumando os cabos ali, juntando as coisas do computador, do projetor. E aí chega assim, a menininha fala assim, eu posso te falar uma coisa? Daí ela fala assim, claro, eu sou uma Valentina. Posso te contar a minha história? Ela vem falar da história dela. Que eu imagino que é muita dor. Eu sempre saio fora, né? Assim, eu não quero constranger a menina. Sim. Né? Eu sempre saio fora, deixo ela falar. Daí ela sempre conta a história para a Márcia. Né? Então, esse é o nosso salário, que a gente recebe de maior alegria. E aí, aproveitando isso, o Neto, quando a gente lançou o livro, né, a Márcia ela é muito discreta. A Márcia, ela é isso aqui, discreta. Eu sou mais para frente assim, nesse sentido. É discreta. Ela até falou para mim, quando ela lançou, ela falou assim, amor, é o seguinte, escrevi, lancei, agora tá com você. Né? Eu tava iludida, Neto, naquela assim, época. Né? Vai você dar palestra. Pode não pôr meu nome aqui. Por ela colocava o meu nome aí. E aí, mas Deus, é aquela coisa que Deus faz, Deus quer fazer. É como eu falei, né? A gente não tinha noção da proporção, do que ele do que viria na sequência, né? Não foi uma coisa que nós premeditamos, que vai ser assim. E daí, naquele dia do lançamento, a gente sempre lançou nossos livros na nossa igreja. Então, a gente lançou e Deus colocou no nosso coração. Queimou muito forte meu coração. Ela pregou e naquele momento de oração, orando pelo material, Deus falou assim, vai até as escolas. E aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou nas escolas? A escola não quer saber dessas coisas. Né? De um pastor lá. Sim. A escola estadual não quer saber de um pastor lá dentro. A maioria. Hoje em dia, né? Raras exceções. Exato. E aí eu, naquele momento, fiz uma declaração de fé. Falei assim, nós vamos chegar com esse livro e vamos entregar para cada menina das escolas. Essa é publicação independente. Essa editora é minha. Eu sou o proprietário dessa editora. Então, publicação independente. Nós fazemos com o nosso recurso. Como nós vamos fazer chegar esse material em todas as escolas? Hoje nós temos 5.700 cidades no Brasil. Se perguntar para mim assim, qual que é o propósito de vocês? É chegar esse material em cada menina, de cada escola, de cada cidade desse nosso Brasil. Como que nós vamos fazer isso? Senhor, como que nós vamos fazer isso? Da mesma maneira que nós fizemos até agora. Foram quase 1.500 materiais entregues gratuitamente na cidade. Glória a Deus. Na escola. Quem que entregou? Foi a igreja. Glória a Deus. Entendeu? E hoje as escolas nos ligam pedindo que querem receber a palestra, querem receber os livros, querem, né, ter acesso a esse material. Que igreja que entregou? A igreja. Não é uma placa, a igreja do Senhor. A igreja. É uma irmã, é uma Valentina que fala assim, eu queria ajudar nesse projeto. Que financia um livro. Quero ajudar com 2 livros, eu quero ajudar 2 livros. Outra que liga e fala assim, eu quero ajudar com 100 livros. Outra, quero com 10. Legal. E as meninas na escola sabem disso. Falam, vocês estão recebendo gratuitamente. Mas não foi de graça, foi pela graça que vocês estão recebendo esse livro aqui. Deus, que bênção. É alguém que decidiu fazer esse material chegar até em vocês. Glória a Deus. Então, esse é o projeto. Nasceu e está aí tocando o coração de tantas meninas, né? Toca na ferida, mexe com a dor do coração delas, mas está aí uma porta de esperança para elas, né? De vida para elas. É assim, pode parecer uma gotinha no oceano. Esse é meu sentimento como ser humano. Talvez quem está escutando o podcast, ou vendo, tenha esse sentimento. É uma gotinha no oceano. Puxa, o que nós vamos fazer? O mundo é assim mesmo, o sistema é assim mesmo. As pessoas aí não tem como impedir. Cara, é uma gotinha no oceano. Eu posso ser um beija-flor, mas eu vou fazer a minha parte para apagar esse incêndio. Perfeito. Glória a Deus. Pastor, eu gostaria que
você deixasse uma mensagem para quem é uma Valentina, né? Ou não só as mulheres, né? Mas homens que passaram por isso também, que se sente reprimido, como que você deixa uma mensagem para essas pessoas que eles possam falar, buscar ajuda, né? Porque eu acredito que muitos sofrem com isso, e o medo, né, a vergonha impede de curas acontecerem. Sim. Eu vou deixar essa palavra principal para a Márcia, eu vou deixar uma breve reflexão aqui para todos, eu vou deixar a Márcia concluir essa parte. Mas hoje, se eu pudesse olhar nos olhos de cada menino, menina, homem, mulher que passou por um tipo de abuso e dizer algo para eles, talvez é uma dor que você vai sentir ela em proporções diferentes o resto da sua vida. Então, algumas coisas que a gente vai conviver, esse dia eu fiquei sabendo, né? A Madre Teresa de Calcutá, que é tão conhecida, né, pelas ações dela, ela passou a vida dela cuidando de leprosos com depressão, em quadro depressivo, mas cumprindo um propósito. Perfeito. Quando a gente entrega o nosso coração para Cristo, a gente passa a ter Deus vivendo dentro de nós, o que começa a acontecer uma cura. E a maior parte dessa cura, né, trazendo um alívio para cada cristão que talvez está ouvindo isso, não é não sentir mais a dor, mas é dar um propósito para essa dor. Então, não desprezando a dor de nenhuma dessas mulheres, desses homens, dizendo assim, eu entendo, eu sei o que você está passando, eu não passei, a Márcia passou, eu sinto as dores que ela sentiu, a nossa família sofreu essas consequências. Então, eu sei o que essa pessoa está passando, eu sinto. É empatia, né? O cristão tem que ter a empatia, de se colocar no lugar. Mas agora com Cristo, você pode dar um propósito para essa dor. E dizer, dor, você está aqui. Talvez eu conviva com esse espinho na carne é uma cicatriz, o resto né, da minha vida. Não tem como. Vai ficar ali. Mas a graça de Deus, onde abundou o pecado, fui marcado, vai superabundar a graça de Deus. Então eu olho para esse material, eu olho para o testemunho da Márcia, acompanho ela sempre, e eu olho esse momento aqui, privilégio de participar do podcast aqui, Cena Podcast, né? Privilégio enorme dizer assim, olha, essa dor, mais uma vez, está sendo transformada num propósito, e isso é contagioso, vai alcançar um coração, vai despertar uma vida, vai curar uma pessoa, vai levantar mais uma voz, vai levantar mais uma Valentina, que vai dizer, eu sou uma voz daqueles que não têm voz, e assim começa uma transformação. Glória a Deus, que benção. Eu acho que é isso. Fala alguma coisa para... Né? Que bonitinho, né? Fala alguma coisa para as Valentinas. Eu vejo assim que realmente entender, né, isso que o Fernando falou, de assim, aceitar que aconteceu, né? Em muitos momentos, assim, num processo de buscar cura, ressignificação, superação daquilo, eu me colocava numa situação assim de questionar o porquê. De pensar assim, onde Deus estava, como os meus pais não perceberam, como ninguém me acudiu, uma espécie de misto de revolta com tentar entender, com tentar aceitar. E quando eu entendi, né, nessa perspectiva, assim, é um problema social, né? A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, e não quer dizer que por eu ser cristã, né, que não vou passar por problemas, né? Tudo bem, eu não era cristã, não cresci num lar cristão, eu cresci num lar cheio de bebidas, cheio de desestrutura, né? Apesar dos meus pais serem muito queridos, muito presentes, mas, né, teve essa situação aí. Então, assim, aceitar, isso aconteceu. Sim. Eu precisei amar e perdoar, né? E sabe, né, depois a gente vai falar do Deus criou arco-íris. Sim. Mas hoje mesmo, pela manhã, eu tive o privilégio, sabe, de ir à casa da neta da pessoa que mais me feriu na minha infância. Eu fui na casa da neta dele, né, porque ele não está mais presente, né, entre nós, e eu fui na casa da netinha dele, de 4 anos. Levar um Deus criou arco-íris. De presente. Sabe, de presente. Então, assim, de dizer para, né, eles, assim, que não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver, mas assim... E aí eu estava no caminho ensinando para minhas crianças. Eu falei assim, olha, foi isso que Davi fez
quando ele colocou Mefibosete na mesa, né? Saul tinha ferido Davi, e ferido muito ele. Mas Davi entendeu o que é perdão, o que é colocar à mesa, né? E aí a mãe dela disse assim, e a Bíblia que você trouxe da outra vez, porque eu sempre, né, procuro levar a palavra para eles. E isso é perdão. Exato. Ela disse, a gente lê para ela todo dia, não sei o quê. Eu falei, que legal, olha aqui agora, você vai ler esse aqui e tal, não sei o quê. Então, assim, entender, aconteceu, mas eu posso fazer diferente a partir de agora. Exato. Pode ser diferente, né? Então, e aí eu posso ser essa voz de proteção, né? Eu posso ser alguém que vai fazer alguma coisa, que vai levar esse perdão, né? Então, eu acho que se existe algo nesse sentido que nós poderíamos deixar aqui, para quem já passou por isso, é isso, né? E quem não passou, entender o ratinho da fazenda, né? Que é um problema social, e é um problema nosso, e é um problema da igreja, e que nós precisamos, sim, fazer alguma coisa, né? Perfeito, maravilhoso. Neto, acho que está um ambiente, né, se você permitir, da gente fazer uma oração, antes de falar de outro assunto, não sei se você quer falar do arco-íris, fazer uma oração por essas pessoas. Claro. A Márcia sempre faz essa tempo de oração nos atendimentos, né, por cura, né, de revisitar a dor. E eu sei que nesse momento o Espírito Santo vem sobre aquela pessoa e traz um mover do Espírito ali. Então, talvez nesse momento, talvez vai pessoas onde chegar essa mensagem, né? Talvez um recorte dessa mensagem com essa oração vai ser espalhado, né, esse momento, e vai curar corações, vai gerar esperança. Amém. Eu creio. Pode fazer essa oração, amor? Amém. Vamos orar, né? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essas pessoas que estão nos assistindo. Deus, talvez tenha aqui homens, mulheres que já passaram por uma situação, Pai, na sua infância, na sua adolescência. E muitos deles, talvez, Senhor, ainda carregue a dor, as sequelas. Muitos, talvez, Senhor, tentaram colocar uma pedra nisso. Deus, eu peço agora, traz à memória essa dor, para que ela seja curada. Espírito Santo, segura nas mãos dessa pessoa agora, para que ela enfrente essa dor, Pai, com a graça do Senhor. Que ela consiga perdoar, Senhor, aqueles que a ofenderam. Que ela consiga, Senhor, Pai, orar para que essa pessoa conheça a Ti, Deus. E que elas possam realmente se colocar como uma voz de proteção. Que elas possam sair, Senhor, desse podcast entendendo que elas podem sim ser essa voz de proteção a outros. Eu quero orar para que o Senhor traga cura, as memórias, as lembranças dolorosas, para que não doam mais, para que essas lembranças, Pai, não gerem prejuízo, não gerem mentiras nas emoções, no espírito delas. Pai, que toda mentira de que elas não foram amadas, de que elas não foram cuidadas, Pai, que o Senhor tire agora e que as verdades do próprio Deus venham sobre cada uma delas, de que elas são amadas, de que elas foram protegidas, de que o Senhor está com elas e de que o Senhor vai, Senhor, usar essa dor, Pai, com um grande propósito. Eu quero orar agora, no nome de Jesus. Amém. 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 Ai, o apresentador tá morrendo. Eu acho que empatia poxa, eu preciso fazer algo pela sociedade. É isso aí. E eu não posso esperar um ambiente favorável. Não. Exato. Porque vai piorar. Isso é bíblico. Então, se eu esperar um ambiente favorável, eu não vou fazer nada. Exatamente. Exatamente. Se um cristão esperar um ambiente favorável, então ele tem que deixar de ser cristão. Porque vai piorar. E nós precisamos ser voz, independente da situação. Como Esther, né, Exato. Neto? Esther, ela já estava numa condição de rainha, já estava tudo certo para ela poderia deixar os judeus lá. Exato. Mas ela, O povo dela, né? Mordecai disse para ela assim, se você não se levantar, fica tranquila. De outra parte, Deus vai enviar socorro. Mas você vai perder a oportunidade, porque talvez foi para isso que Deus te colocou aí. Exato. Né? E a gente pode deixar essa mensagem para quem está ouvindo nosso podcast. Perfeito. Quem sabe não foi para esse momento, né, que Deus escolheu E as cada um pessoas deles. acham que ela tem que ser famosa para fazer isso. Eu escrevo isso, uso essa frase realmente no Pastor de Coração, o primeiro livro. Deus não nos chamou para ser famosos, mas para sermos relevantes. E relevância não tem nada a ver com fama. Relevância é a importância
da Dalit, né, na Sim, história, a Dalit. na vida da Valentina. Exato. Talvez é só Uma essa mulher, criança. né? Para uma criança. Exato, perfeito. Mas enfim. Para nós encerrarmos, já... Meu Deus. O café tá pronto. Desculpa aí, cena podcast. Pois é, mas... O café tá pronto. Se você que nos assistiu até aqui, foi... Parabéns para você. Exatamente. Eu queria que você encerrasse... só a gente colocou aqui na mesa Deus criou o arco-íris, né? Então, que você desse uma pinceladinha para mostrar. O lançamento fresquinho. Acabou de sair do forno. Esse livro é um livro que a Elisa e o Samuel, nós escrevemos andando de bicicleta. Foi uma inspiração, uma mensagem aí, porque explicando para eles, né, sobre a ideologia vigente na nossa sociedade e o arco-íris e tantas coisas. E aí surgiu essa história, uma fábula, né, falando realmente que foi Deus quem criou o arco-íris e o arco-íris foi criado, né, pelo próprio Deus, pelo leão da tribo de Judá. Sim. É um livro que instrui, né, sobre essa questão da ideologia de gênero, de que Deus criou os meninos para serem homens fortes e corajosos e Deus criou as meninas para serem, né, princesas, amadas. Então é um pouco disso. É uma história linda, eu acredito que vão gostar. Amém. Glória a Deus. Que necessário para esse tempo. Necessário para esse tempo, exatamente. É isso. O verdadeiro significado do arco-íris, né? Perfeito. Esse nós não lemos ainda, mas vamos ler. Você lê, é uma sentadinha. Acabou de chegar aqui. Exato. Esse é do jeito que a gente gosta, com bastante desenho. É isso mesmo. Bom, eu quero estar encerrando esse podcast agradecendo mais uma vez vocês pela disponibilidade. Como foi bom, como é gostoso conversar com vocês. Para quem não conhece, gente, ficaria aqui tranquilamente mais 1 hora, sem problema nenhum. Mas obrigado, de coração. É uma honra, que Deus abençoe né, muito vocês, que Deus impulsione o ministério de vocês, que Ele use muito mais ainda do que Ele já tem feito. Amém. E eu creio que tem muito propósito, muita coisa para ser vivida, escrita ainda. Amém. Né? Vem a nova geração aí, Amém. com muita base, uma base muito boa. Então, verdade. Como que é que o pessoal diz? A base vem forte. Bem forte. Bem forte aí. Estão sendo treinados faz tempo. Exato. Que Deus abençoe muito vocês, a igreja de vocês lá em Cordélia. Obrigado. Um prazer enorme. Pessoal, obrigado você que nos assistiu até aqui. Que Deus abençoe muito você também, que possa ter sido de grande valia. E tamo junto e, se Deus quiser, em breve, mais um podcast Cena. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.